É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Vasco com o SBT Esportes Rio, atualizando tudo que é a notícia. Vascão que entra em campo na segunda-feira. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Volta a campo na segunda-feira contra o Sampaio Corrêa. Pedrosa até trouxe qual seria o confronto aí. Pode ter novidade no time. Cadê? Com o fim de semana livre para se preparar, o Vasco volta a campo na segunda contra o Sampaio Corrêa em Saquarema. O técnico Fábio Carilli deve testar novas peças no time titular, após a derrota para o Fluminense. Coutinho segue preocupando após sentir e ser substituído ainda no primeiro tempo do Clássico. Ele já havia sentido um desconforto no aquecimento e jogou por 30 minutos. Com isso, o francês Payet pode ganhar mais uma oportunidade entre os titulares. A presença de Maurício Lemos também segue como dúvida. O zagueiro treina com o elenco há 3 semanas, mas ainda realiza trabalho de recondicionamento físico. O Cruz Maltino está na 3ª posição do estadual, com 13 pontos, e pode se aproximar da classificação em caso de vitória. E o povo que é Vasco está em casa, Pedrosa, viu o VT e ficou: Pedrosa e o Coutinho, é isso que o povo quer saber, ô Pedrosa. E o Coutinho? O Vasco hoje divulgou uma nota oficial dizendo que ele teve um pequeno edema na coxa, e aí eu fui procurar apurar mais para saber quando é que ele volta, qual é a gravidade dessa lesão. E o que eu ouvi foi o seguinte: ele saiu no primeiro tempo contra o Fluminense justamente por preservação. Inclusive, a Vasco TV divulgou imagens hoje desse treinamento e o Coutinho está dando volta no campo, correndo e tudo mais. O que vai acontecer? Ele vai ser preservado para essa partida contra o Sampaio Corrêa na segunda-feira, que não é uma partida, digamos assim, tão importante para o Vasco, apesar da pontuação da tabela ser importante, e a tendência é que ele jogue contra o Flamengo. Justamente por quê? Porque esse edema é pequeno e o Coutinho está fazendo as atividades normais. Então, o campo lá do Sampaio Corrêa não é um gramado muito bom, então preserva-se também por conta do edema. Aí o pessoal me pergunta: mas e aí, Pedrosa? Pô, toda hora essa questão do Coutinho, ou ele está lesionado ou ele está tentando pegar ritmo depois de voltar de lesão. Eu concordo plenamente. Eu acho que o Felipe Coutinho, inclusive se a gente for pegar os últimos 4 jogos dele, ele tem gols, ele tem assistências, ele tem boas participações, mas ele não consegue passar uma segurança física para o vascaíno. Inclusive, tanto ele quanto o Payet estão devendo, na minha visão, em relação a desempenho. Agora, tratar eles dois como se fosse um problema é ignorar completamente o que é o Vasco da Gama hoje. Eu falei antes do clássico contra o Fluminense, eu falei: olha só, a gente está no mês de fevereiro, os reforços não foram entregues pela diretoria. Sabe o que vai acontecer na quarta-feira? O quê? O Carilli vai ser massacrado, porque o Vasco provavelmente, se tiver um desempenho ruim, vai ser culpa do técnico. O técnico é sempre mais fácil de ser culpado. Os bons jogadores desse elenco do Vasco vão começar a ser questionados, e a torcida é sempre, uma parte da torcida, podemos dizer assim, sempre pega no pé de quem vai entregar alguma coisa. Eu não estou dizendo que o Coutinho não está devendo, que o Payet não está devendo, mas assim, eu acho que o foco do torcedor vascaíno não deve ser o Coutinho, o Payet ou o Carilli. Deve ser a diretoria que tem que entregar reforço. Enquanto não entregar reforço, inclusive até mesmo para esses caras que estão dentro de campo e que são diferenciados, terem opções para poder jogar, não adianta você ter o Payet em campo se você não tem um jogador de velocidade para ele. Não adianta você ter um Coutinho em campo se ele não tem companhia para poder jogar pelas pontas, para poder dar um passe diferente. Não adianta. Então, os problemas do Vasco, repito, por mais que eles possam estar devendo fisicamente, não são o Coutinho, o Payet, o Verratti, o Léo Jardim, o Lucas Piton. É a diretoria que não está conseguindo entregar o elenco necessário para o Fábio Carilli. Então, assim, muita calma nesse campeonato carioca. Não caiam nesse looping de criticar treinador se ele não tem repertório e criticar os bons jogadores, que obviamente não são problemas. É porque isso aí acaba virando... Aí a gente não tem, a gente brinca aqui, o Vini que fala, né? Não sou sommelier de torcida. Sim. Mas a torcida já vem machucada de um monte de coisa, sem paciência. Aí paga o ingresso, vai lá ver o jogo. As coisas não acontecem. Você começa a vaiar os caras que estão ali expostos, tentando fazer o jogo acontecer, mas que tem buracos que já entendemos que tem que ser... Tem uma urgência ali, né? As pontas do Vasco, reforçar talvez para você ter um elenco ali na questão defensiva, nos zagueiros, né? Fernandinha, fazendo uma comparação, a demora do Vasco da Gama em contratar pontas, porque a gente sabe que o Fábio Carilli utiliza pontas, isso aí não é segredo para ninguém, é a mesma demora do Botafogo contratar treinador. Verdade. Porque eu acho que está passando do limite, não faz o menor sentido essa demora toda. Óbvio que tem a questão financeira do Vasco da Gama, isso precisa ser respeitado, só que todo mundo sabe que o Vasco precisa
de ponta desde a temporada passada. E o Fábio Carille, quando ele é contratado, eu tenho certeza que na reunião ele deve ter cobrado essa contratação. Pelo menos deveriam ter entregue ao treinador e ainda não entregaram. Por isso que eu acho injustiça, digamos assim, você exigir demais de um treinador, sendo que ele não tem em mãos matéria-prima suficiente para ele pôr em prática aquilo que ele acha correto dentro de campo. O que ele exigiu, Pedrosa? O Carille, a exigência é fato. Ele senta. Vamos dar uma olhada aqui no planejamento do elenco? O que a gente precisa? Ponta. Mas mesmo se ele não tivesse exigido, essa é uma responsabilidade da diretoria de olhar o elenco e falar, cara, não tá legal, né? O diretor Marcelo Santana, que tá lá desde o ano passado, ele não conseguiu fazer uma boa janela de entradas nem no ano passado e nem nessa temporada. Então, assim, qualquer pessoa que entende minimamente de futebol e olha o elenco do Vasco, sabe que o Vasco precisa de pontas. Então, eu fico até... eu sempre falo isso aqui. Eu respeito muito o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho fez um trabalho muito difícil no Vasco da Gama de recuperar da 777, de tudo que ele fez no último ano e tudo mais. Mas eu acho que o comentarista Pedrinho estaria criticando o Vasco, o presidente Pedrinho. Você entende a correlação? O comentarista Pedrinho, que era um baita de um comentarista, estaria criticando o presidente Pedrinho pela falta de pontas nesse elenco do Vasco da Gama. Então eu fico tentando entender. E repito, eu sou um cara extremamente ponderado. Eu sei que tem bons pontos nessa gestão e tem pontos ruins também. E os pontos ruins, que são alarmantes pro torcedor, a gente sempre brinca aqui, torcedor gosta mais de reforço do que ver seu time fazendo gol. Torcedor torce mais para chegar um reforço do que ver o gol do time nesse início de temporada. Então assim, cara, tá deixando a desejar e a pressão é normal. Claro, dentro da normalidade, sem os babacas que xingam, os babacas que cobram, que fazem cobranças totalmente exacerbadas. Isso eu sou totalmente contra. Essa demora aconteceu pro setor defensivo, lembra disso? Exatamente, no ano passado. E foi pedido e agora reforçou. Cadê? Põe aí na tela. Presta atenção. É isso aí, torcida do Vascão, e vamos para mais uma notícia. Alvo do Vasco, Eric tenta rescisão com o clube japonês para decidir futuro. Depois das recusas recentes de Bruma e Brian Rodrigues, o Vasco da Gama tem um novo alvo no mercado de transferências. Trata-se do atacante Eric, atualmente no futebol japonês e com passagens de sucesso no Brasil por Botafogo, Palmeiras e Goiás. O jogador chegaria como o tão sonhado ponta da diretoria do clube. A proposta feita pelo clube carioca agradou o staff de Eric e o atacante tenta rescindir o contrato com o clube japonês. O jogador atua tanto como segundo atacante quanto centroavante. O desejo do atleta com essas características existe desde o começo da janela de transferências. O desejo do Vasco é que a contratação seja apenas com custo salarial e luvas. Revelado pelo Goiás, Eric passou por Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo. Ele atua fora do país desde 2019, além da equipe atual. Ele passou pelo Yokohama Marinos, também do Japão, e pelo Changshu Yatai, da China. Na última temporada, o brasileiro atuou em 32 jogos, anotou 4 gols e deu 4 assistências. O Vasco também continua no mercado em busca de outros nomes. Segundo o GE, a perseguição por Rony continua, além de negociar a vinda do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E pessoal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações também, que isso é muito importante. Quando ativar o sininho das notificações, assim que a gente postar um conteúdo relacionado ao Vasco, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!